Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs eu estou aqui com uma palavra bíblica e uma palavra ativacional para você começar muito bem o seu dia. É um tempo devocional onde a gente lê a Bíblia junto, a gente ora junto, é onde a gente tem um tempo precioso diante da presença de Deus. A todos vocês que têm escolhido participar da família 659 e têm buscado aqui um crescimento na palavra, um crescimento na oração, um crescimento na sua vida familiar, um crescimento na sua vida com Deus. Então sejam bem-vindos, muito bom ter você aqui junto com a gente e que essa mensagem possa chegar a muitos corações hoje através da sua vida também. Que você possa compartilhar essa mensagem de hoje com o máximo de pessoas possíveis, seja aqui ao vivo, seja depois aí no seu WhatsApp, nos seus grupos, com a sua família, com as pessoas que você conhece, compartilhar essa mensagem de esperança e levar a palavra de Deus para dentro da casa, dos corações, chegar nas mãos aí das pessoas através aqui da internet. Bom dia então para todos vocês que estão chegando aqui junto conosco. Bom dia, que bênção começar essa manhã junto com você. Bom dia, Cássio, bom dia, Américo, bom dia, Rosângela, bom dia, Jaime, Sandra, bom dia, Márcia, bom dia, Eliane, bom dia. Bom dia para cada um da família 659. Bom dia, Marlene, dona Marlene de Cafelândia. Bom dia, Ângela, Adriele, Mari, Fátima. Bom dia, Rodrigo. Nossa, se eu conseguisse falar todos os nomes aqui, hein? Bom dia para todos vocês. Que Deus abençoe suas vidas. Eu estou aqui com a minha Bíblia. Amo a minha Bíblia. Aqui tem uma mensagem já hoje preparada aqui para compartilhar com vocês, mas essa mensagem, muito mais do que compartilhar com vocês, ela também está sendo deixada aqui como uma herança, um legado para a vida dos meus filhos. Essa Bíblia no futuro eu vou dar para eles, então todas as mensagens, comentários que eu coloco aqui, eu já coloco pensando neles. Então esse tempo de crescimento aqui, que vai ficar na nossa história, também vai abençoar a vida dos meus filhos, a descendência que virá pelo futuro. É algo intencional que está sendo construído aqui juntos, né, na presença de Deus. E interessante, assim como uma espada, vamos usar o exemplo de uma espada, que ela é forjada num fogo, alta caloria, né, no fogo, ela é forjada ali. Nós também estamos forjando juntos aqui a nossa vida e essas mensagens, forjando debaixo do fogo do Espírito Santo. Nós estamos aqui forjando debaixo do fogo do Espírito Santo. E a presença de Deus está aqui nesse lugar e ela virá cada vez mais sobre nós, em nome de Jesus. Quero pedir para você que está aqui junto com a gente nessa manhã, colocar a mão no seu coração e dizer assim, bom dia, Espírito Santo. Eu preciso de Ti nessa manhã. Fala ao meu coração. Enche a minha casa da Tua presença. Que a Tua palavra ministre o meu coração. O Senhor sabe de tudo que eu preciso. Fala comigo, abençoa a minha família. Guia os meus caminhos hoje. Livra-me de todo mal. Que eu sinta a Tua presença sobre mim. Em nome de Jesus, amém. Que a doce presença do Espírito Santo possa vir sobre nós nessa manhã, sejamos edificados por Ele. A razão da nossa vida, a razão da nossa existência é Jesus. Então a razão de nós estarmos reunidos aqui hoje é para conhecer mais a Ele. E que a gente possa sair daqui para fazê-lo conhecido. Bom dia, Dona Nilza. Bom dia, Maria. Bom dia, Sônia, Mari. Bom dia, Suzane.
E bom dia também para todos vocês que receberam essa mensagem através de alguém, né, pelo WhatsApp, pelo Instagram ou pela qualquer outra rede social. Vamos lá, nós vamos continuar no livro de Gálatas hoje. Nós vamos ler o capítulo 3, eu vou falar quais são os versículos, mas antes eu quero pedir para você já fazer o compartilhamento. Então você vir aqui, ó, nessa setinha e você disparar, você pode mandar até 50 convites. Então seja exagerado, vai lá, mande 50 convites, em nome de Jesus. E a gente vai ler o texto de Gálatas. Deus vai falar o nosso coração hoje através de Gálatas. Com certeza Deus abençoará a sua casa, a sua família. E eu quero te lembrar que esse já é um tempo de milagres, a presença de Deus está aqui. Então creia na cura sobre a sua vida, sobre a sua família, na cura sobre o seu coração, sobre o seu corpo, na bênção de Deus, na provisão sobre a sua casa, nas portas dos céus realmente abertas sobre nós. Creia nisso, creia na conversão dessa pessoa que você está orando, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 14. A todos vocês que compartilharem, dá um joinha assim, ó, ou um coraçãozinho aí, ou uma mãozinha assim, ó. Demonstra para nós que você está compartilhando, que você está junto com a gente. Gálatas 3, hoje está uma chuvinha aqui na nossa cidade, né? Não sei se está escutando o barulhinho da chuva, né? Hoje eu nem coloquei fundo musical, porque hoje a chuvinha aqui está o fundo musical da chuvinha. Coisa boa, né? Graças a Deus. Bom dia, Simone. Bom dia, Karina. Bom dia, Anderson. Bom dia, Leonor. Bom dia, Fabiana. Chegando a nossa turminha aqui. Somos já em 95 telas. Eu vou falar assim, 95 telas. E centenas de pessoas junto conosco. Em nome de Jesus. Vou ler o texto bíblico. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo próprio esforço? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados, junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Não sei se você sabe a diferença entre os gentios e os judeus. Gentios são todos aqueles que não são nascidos judeus. Ou seja, eu, por exemplo, sou gentio, não sou nascido judeu. E nessa época havia um dilema sobre levar o evangelho. Eles tinham um dilema, eles não sabiam, não tinham certeza, havia uma divisão entre os discípulos. Se eles deveriam
tornar as pessoas que eram evangelizadas também judeus ou não, na prática judaica ou não. Por quê? Porque o Antigo Testamento, no nosso caso como cristãos, também é o livro sagrado dos judeus. Jesus nasceu judeu. Então havia esse dilema sobre a lei judaica, a lei bíblica judaica e sobre então a nova aliança. Os Gálatas, que eram já de origem gentil, chamado gentil, ou seja, não eram judeus, eles estavam então com essa dúvida e sofrendo essa influência com alguns pregadores. E aqui então Paulo está orientando eles. Paulo está dizendo: vocês querem viver debaixo da lei? Ou vocês querem viver debaixo da graça? Eu vou perguntar para vocês, é lógico, a gente tem leis também na nossa civilização. Mas eu quero perguntar para você, você deseja viver hoje debaixo da lei ou debaixo da graça? Responde aqui para mim no comentário. Você quer viver debaixo da lei ou debaixo da graça? Não significa que debaixo da graça de Deus é uma bagunça e que você pode fazer o que você quiser que está tudo bem. Não significa. Agora, quando a pessoa, aqui a questão que Paulo está dizendo é que quando você vive debaixo da lei como um judeu, você está anulando o que Jesus, que veio cumprir toda a lei, fez por você. Ou seja, a maldição da lei, a consequência dos erros que a lei protege, que a lei judaica protege, Jesus pagou esse preço em nosso lugar. Ele se fez maldição por nós. Eu vou falar sobre isso. E aí então Paulo pergunta aos Gálatas, dizendo para eles o seguinte: vocês começaram pelo Espírito Santo, agora vocês serão insensatos e vão se aperfeiçoar no seu próprio esforço? É na força do seu braço? Como cristãos, nós estamos debaixo de uma nova aliança. Essa nova aliança é a aliança através do sangue de Jesus. É o que a palavra nos ensina. Apesar de nós também sermos filhos de Abraão através de Jesus Cristo, porque nós nos tornamos filhos de Abraão, o judeu se considera filho de Abraão, filho da fé. Nós também, pela fé em Jesus, nós somos filhos de Abraão. Olha que interessante. Mas através da nova aliança em Cristo Jesus. É por isso que nós, como cristãos, somos batizados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Nós fomos, como diz a palavra, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus. Quem nos aproximou de Deus não foi a nossa bondade, o nosso esforço, o nosso caráter ou o que seja. O que nos aproximou de Deus, o que nos conectou com Deus novamente foi Jesus Cristo. Foi o sangue de Jesus. Sem o sacrifício de Jesus, sem a entrega de Jesus, sem o amor de Jesus por nós, não há salvação. Então aqueles que querem praticar a lei sem estar debaixo da graça, só encontrará a maldição do pecado, porque não conseguirá cumprir a lei na sua plenitude. Mas em Jesus, através de Cristo, os nossos pecados são perdoados. Nós somos transformados, porque como disse Paulo já em Gálatas, já não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E essa palavra, ela é libertadora. Se você não entende essa palavra e não crê em Jesus, você não tem salvação. Não há vida eterna para você. Então, para que você tenha a vida eterna, para que você seja salvo, redimido, você precisa entregar a sua vida para Jesus. E talvez a mesma pergunta que Paulo fez
para os Gálatas, essa pergunta pode ser feita para mim e para você. Hoje nós queremos caminhar debaixo da força do nosso braço, do nosso próprio esforço, ou a gente quer caminhar debaixo da força, proteção e graça do Espírito Santo de Deus? Através de quem você quer tomar suas decisões hoje? Através de você e o seu esforço, a sua moralidade, o seu caráter? Ou você quer depender 100% do Espírito Santo? E aí é lógico, há pessoas muito idôneas aqui, há pessoas com caráter extraordinário que estão aqui conosco. E glória a Deus pela sua vida. O mundo precisa realmente de pessoas com o caráter que você tem. Mesmo assim, Paulo está perguntando para você: você quer viver debaixo do esforço do seu braço, da sua inteligência, da sua capacidade? Ou você quer viver debaixo do Espírito Santo de Deus? Sinceramente, hoje meu caráter está moldado pelo Espírito Santo. Eu tenho um caráter cristão. Você que anda com Deus, você vai adquirindo um caráter cristão. Eu tenho um caráter cristão, mas eu prefiro afirmar isso, na minha oração afirmar isso, na minha vida afirmar isso. Eu quero continuar caminhando debaixo do Espírito Santo, na força do Espírito Santo. Eu não quero levar a minha vida na força do meu braço. E Paulo começa a falar da fé e diz sobre Abraão, que é muito respeitado pelos judeus, né? Todos os judeus se consideram filho de Abraão, e ele diz assim: Abraão, ele acreditou em Deus, acreditou na palavra que Deus deu para ele. Ele saiu da sua terra, da sua parentela, e foi para um lugar que Deus iria mostrar para ele. E quando ele fez isso, naquele momento, isso foi imputado como justiça para ele. Ou seja, diante dos 10 mandamentos, por exemplo, que é conhecido como a lei, Abraão, ele viveu antes da instituição desses 10 mandamentos. No entanto, mesmo assim, pela fé, Abraão cumpriu a lei de Deus, porque ele acreditou em Deus e ele deu passos debaixo da palavra de Deus. E aí Abraão recebeu um chamado, e o chamado de Abraão foi para abençoar todas as famílias da terra. A palavra família ali, ou nações, é a palavra etnias, grupos étnicos linguísticos, ou seja, regionais. Abraão deveria, pela fé que ele teve em Jesus Cristo, pela fé que ele teve, não em Jesus Cristo, perdão, pela fé que ele teve em Deus, ele deveria agora abençoar todas as famílias, os lugares aonde ele passaria, porque ele está caminhando agora debaixo da orientação do Espírito Santo. Sabe o que a palavra me ensina? Me ensina que o justo viverá pela fé. Então, ontem a gente falou um pouco sobre se tornar justo, e hoje você pode viver essa justiça de Deus, experimentar essa justiça de Deus e ser esse justo segundo a palavra pela fé. Hoje você pode experimentar a provisão de Deus, a proteção de Deus, a direção de Deus pela fé. A fé em Cristo Jesus te torna justo. A fé em Cristo Jesus te torna redimido, salvo. Então, por mais que você seja uma ótima pessoa, por mais que você seja íntegro, uma pessoa boa, bondosa, generosa, amorosa, de bom caráter, de boa índole, de uma boa família, tudo isso não pode te salvar. Você ainda estaria condenado ao inferno por causa do pecado. Mas através da fé em Jesus Cristo,
a única capaz de te salvar, através da fé na obra que Jesus fez na cruz. Nós chamamos ela de obra redentora. Através da obra redentora de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Vamos repetir novamente hoje, onde a gente escreveu. Temos aqui 133 acessos. Com certeza são centenas de pessoas. Você pode escrever aqui no comentário, assim, ó: eu sou filho de Deus. Essa também pode ser uma frase de entrega. Se você ainda não entregou tua vida a Jesus e você deseja fazer isso hoje, se você deseja fazer isso hoje, agora, nesse momento, essa vai ser a maior alegria do meu coração, saber que hoje alguém aqui entregou a sua vida a Jesus Cristo. Então diga: eu sou um filho ou uma filha de Deus. Nós somos filhos de Deus quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Eu posso falar aqui com toda a alegria do meu coração: eu sou um filho de Deus. Jesus me justificou. A minha capacidade, o meu caráter, a minha inteligência, a minha índole, a minha origem aqui da terra, a minha família não tem capacidade de me salvar. Mas Jesus Cristo me salvou e eu entreguei a minha vida para Ele. Eu acreditei nele. Eu entreguei o meu coração. E hoje se cumpriu a palavra, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Agora eu sou justificado pela fé. A lei se cumpriu plenamente em mim. Eu já não vivo debaixo do esforço do meu braço, mas eu vivo debaixo da graça de Deus. Eu não vivo mais debaixo do esforço do meu braço, nem da minha capacidade, nem da ansiedade, da força que eu posso destinar, mas eu vivo debaixo da graça de Deus. Debaixo da graça de Deus nós estamos, e eu viverei, nós viveremos, em nome de Jesus. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra de Deus para nós. Esse é o Evangelho, é a boa notícia. E aí, olha só o versículo 13. A Adriana aqui, a gente tem orado pela Adriana. Adriana Jensen. Ela está sofrendo com câncer. Esse câncer não é dela. Nós estamos orando pela cura dela. E hoje ela está fazendo exames. Nós vamos orar por você, Adriana, aqui em nome de Jesus. Versículo 13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O madeiro é a cruz. Ele se fez então maldição em nosso lugar, porque aquele que não cumpre a lei, ele merece a morte. Quem conseguiu cumprir a lei na sua totalidade? Nenhum ser humano, a não ser Cristo. E Cristo veio mostrar isso inclusive para os fariseus, que eram as pessoas mais respeitadas no cumprimento da lei. Os saduceus da sua época, os religiosos da sua época. Cristo cumpriu na sua totalidade. Não quer dizer que ele agradou a todos da forma que ele a cumpriu, mas isso se concretizou na plenitude quando ele foi crucificado na cruz. E todos aqueles que eram crucificados no madeiro, eram mortos no madeiro, na cruz, eles eram então considerados malditos, amaldiçoados. No entanto, meus queridos, ele se fez maldição em nosso lugar. Jesus, a boa notícia, não é só a entrega dele na cruz, porque muitos foram para a cruz, mas a boa notícia é que ele era justo, e ele ressuscitou, e ele está vivo, assentado à direita do Pai, e ele é o nosso Senhor, e ele é o nosso Salvador. Então, mediante a fé, nós recebemos essa promessa de salvação. Mediante a fé, nós recebemos
a salvação em Cristo Jesus. E hoje nós vamos orar. Todas as circunstâncias que nós estamos passando, sejam sofrimentos, enfermidades, momentos difíceis que a gente enfrenta, todos esses momentos, todas essas situações, também é consequência do pecado, não só do nosso pecado, porque às vezes não é uma consequência do nosso pecado, mas é uma consequência do pecado que está sobre a terra. No entanto, nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Quando nós cremos em Jesus, nós então recebemos também as bênçãos de crer em Jesus. A vida eterna, o reino de Deus já se manifesta em nós. E é por isso que nós oramos e clamamos pela cura. Nós oramos e clamamos e declaramos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. É isso que nós faremos agora. Diante de você que está aqui hoje, sofrendo, enfrentando uma enfermidade. Diante de você hoje que precisa tomar decisões. Diante de você hoje que decidiu no começo desse devocional: eu vou caminhar debaixo do Espírito Santo e não na força do meu braço. Para você hoje que também está enfrentando uma depressão, uma ansiedade. A gente tem orado muito pelas pessoas que estão enfrentando depressão, ansiedade, crise de ansiedade. Hoje é o dia em que Jesus está aqui sobre nós e tocará os nossos corações, nós nos fortaleceremos. Estou vendo aqui muitas pessoas colocando pedidos de oração. A Sônia pedindo oração pelo Roberto, que também está num momento de enfermidade, um câncer terminal. Nós vamos orar pelo Roberto, vamos orar pela família da Mari, pela família da Maria, vamos orar pela Marilei. A mãe da Marilei está fazendo exames. A Maria Lúcia está com dor no quadril pela artrose. Pode ir colocando aqui seus pedidos de oração. E hoje, esse momento de oração, hoje, se você lembrar também de alguém que está enfrentando enfermidades, precisa de esperança, compartilhe essa mensagem com essa pessoa hoje. A Josi está pedindo oração pela Luzia. Dirce, oração pela família. São vários pedidos de oração, não estou conseguindo ler todos, mas são vários pedidos de oração. A Adriana está colocando aqui o Rodrigo, que está afastado dos caminhos do Senhor. Nós vamos também orar por pessoas. Eu queria que você trouxesse ao seu coração, trouxesse aqui ao seu coração hoje a vida de uma pessoa, pelo menos uma, que você conhece, que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo. Uma pessoa que de repente se afastou dos caminhos do Senhor. Queria que você trouxesse a vida de uma pessoa. Todos os dias você orasse por ela aqui junto conosco. E nós vamos orar por isso também. Amém? Vamos então nos unir para a gente orar? Você que está em família e de repente pode fazer isso aí. Para um minutinho ao redor da mesa. Vamos fazer essa oração junto. Se você, às vezes, pastor, não tem a prática de orar, feche os seus olhos, ora junto comigo, receba essa oração. Vamos orar juntos. É um tempo de milagre ao redor da mesa, na sua casa, no seu local de trabalho, aonde você estiver. É um momento de milagres em nome de Jesus. Em nome de Jesus, será um tempo de milagres, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós entregamos a Ti a nossa vida. Sabemos que o Senhor a torna uma vida santa, uma vida justa e uma vida transformada. E nós queremos que a nossa vida esteja nas Tuas mãos, debaixo da Tua graça. Senhor, nós decidimos hoje viver debaixo do Espírito Santo de Deus, debaixo da graça que o Senhor deu a nós naquela cruz. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a enfermidade. Em Teu nome, Jesus, eu repreendo toda a depressão, toda a ansiedade, todo o câncer. Em nome de Jesus, eu declaro essa vida curada. Câncer, eu te repreendo em nome de Jesus.
depressão, ansiedade, outras enfermidades, eu te repreendo em nome de Jesus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e nós declaramos sobre a nossa vida e sobre o nosso corpo a presença poderosa de Deus. Espírito Santo, vem com a tua presença agora e começa a tocar a nossa vida. Espírito Santo, toca agora essa aliança de casamento. Espírito Santo, toca agora a vida dos nossos filhos. Espírito Santo, comece a abençoar esse local de trabalho, comece a abençoar essa casa, esse local onde nós estamos reunidos. Comece a abençoar e transformar esse lugar, tirando toda a tristeza, tirando todo o sofrimento, tirando toda a dor, tirando toda a maldição gerada pelo pecado nesse lugar. Nós pedimos também perdão pelos pecados que nós cometemos. Nos perdoe em nome de Jesus. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, essas vidas que estão longe dos teus caminhos, ou que ainda não te conhecem. Nós oramos por elas, Senhor, para que elas voltem para o Senhor. Em nome de Jesus, clamamos a Ti de todo o nosso coração. Amém, amém, amém. Queridos, eu estou preparando algo muito especial aqui para o nosso final de ano, já para nos preparar para o final do ano, para o começo do novo ano, como Família 659. Em breve eu vou começar a divulgar para a gente trazer outras pessoas. Mas também nesse domingo, aqui na nossa igreja local, mas você pode depois assistir ou acompanhar, inclusive, se não atrapalhar o compromisso com a sua igreja local, você pode também assistir pelo YouTube junto com a gente aqui no canal da nossa igreja, que é Metodista da Cidade. Então nós vamos começar a ensinar sobre o Espírito Santo. Deus me deu essa palavra semana passada, durante o culto mesmo. E o Senhor falou, me ensina sobre o Espírito Santo. Eu acredito que será um tempo realmente de milagres na vida da igreja. Então, se você quer acompanhar pela internet, você que é de longe, né, você está convidado a participar, aprender sobre o Espírito Santo e receber a unção do Espírito Santo. E você também que é próximo aqui ou da cidade, você está convidado a participar. É lógico, né? O online nunca substitui o presencial, mas você pode pegar um pouquinho, aprender um pouquinho. Então, se você pode presencialmente estar aqui, venha participar domingo, 7 horas da noite, aqui na Igreja Metodista, na cidade de Corbélia. Tá bom? Compartilhe esse devocional hoje com o máximo de pessoas possíveis, aquelas que Deus colocar no seu coração. Tenha um ótimo dia e a gente se vê amanhã, em nome de Jesus.